Na verdade, eu tinha outro vídeo planejado para esta semana, mas tive que filmar rapidamente este porque, meu Deus, pode haver um novo país na Europa. Há alguns dias, me deparei com este artigo do New York Times intitulado "A Albânia está planejando um novo estado muçulmano dentro de sua capital". As pessoas estão descrevendo isso como um novo estado-cidade dentro da Europa e comparando-o ao Vaticano, chamando-o de versão muçulmana dele. Um estado soberano super pequeno que existirá dentro da cidade de Tirana, a capital da Albânia. Quem está por trás desse esforço para criar um novo país? Isso realmente tiraria do Vaticano o recorde do menor país do mundo com 0,44 km², porque este novo estado teria apenas 0,11 km². O Vaticano já é realmente pequeno, este é francamente minúsculo. Para meus espectadores americanos que, como expliquei em vídeos anteriores, não usam o sistema métrico, isso é um 27. Uma área de terra de 27 acres na Albânia que se tornará seu próprio país, com sua própria administração, passaportes, colorido de verde após o Islã e fronteiras oficiais. Seu nome será o Estado Soberano da Ordem Bektashi e neste vídeo vamos descobrir por que está sendo criado, por que a Albânia está por trás disso e apoia o movimento e como tudo isso vai acontecer. Então, vamos começar com o básico, aprendendo um pouco sobre como será este novo país. Já aprendemos seu nome e seu tamanho, mas e a sua localização exata? Vai ser dentro da capital albanesa de Tirana, claro, mas onde? A página da Wikipédia já atualizada realmente nos dá as coordenadas exatas. Então, podemos dizer exatamente em qual parte de Tirana ele estará localizado. Já é o lugar que serve como sede para a Ordem Bektashi, um distrito residencial não muito caro no lado leste da cidade. E algumas pessoas no Reddit já desenharam um mapa deste futuro país. E realmente nos lembra o Vaticano na maneira como é exibido. É um conjunto de edifícios cercados por um muro com portão principal. Os edifícios são uma biblioteca, arquivos, uma cripta, museu, mar sagrado e a sede mundial da Ordem Bektashi. Eles são cercados por diversos jardins. Os arquivos contêm muitos documentos históricos em várias línguas, como albanês, árabe, turco otomano, inglês, francês e italiano, com o documento mais antigo datando de 1847. O que também faz um pouco de conexão com o Vaticano, que, como todos nós sabemos, tem aqueles enormes porões com arquivos gigantescos que datam muito antes de 1847, mas ainda é uma semelhança interessante. Presumivelmente sua bandeira será a bandeira do Bektashismo, um campo verde com os símbolos brancos em cima. O principal símbolo é uma estrela de 12 raios, que representa os 12 imãs, que são figuras importantes no Islantita e profundamente reverenciados no Bektashismo. O governo deste novo país provavelmente será composto pelo corpo governante da religião, que é chamado, e eu tenho que ler isso porque é um pouco complicado, de Dede Babat, uma espécie de liderança religiosa que fornece orientação à comunidade. O atual e oitavo Dede Baba Bektashi é Baba Mondi, que atuaria como chefe de Estado deste novo país, da mesma forma que o Papa serve como chefe de Estado do Vaticano, enquanto é o líder religioso do cristianismo. Em entrevista recente, o futuro líder do país afirmou que a nova nação não terá exército, guardas de fronteira ou tribunais criminais, deixando isso para a Albânia, seu país anfitrião. Mas ele disse que provavelmente manterão um pequeno serviço secreto porque, para citá-lo, nós também temos inimigos. Quando se trata de leis, o consumo de álcool está planejado para ser permitido e, de fato, quando essa notícia foi anunciada, o líder espiritual recebeu alguns convidados e até comemorou brindando, segurando uma bebida de haque, que eu acho que é um tipo de vinho. Outras regras serão, por exemplo, permitir que as mulheres se vistam como quiserem, em contraste com as autocracias muçulmanas mais conservadoras ao redor do mundo. E isso está um pouco por trás da razão pela qual a Albânia apoia tanto esse movimento, mas vou explicar isso um pouco mais adiante. Quando se trata dos cidadãos, Babamondi declarou que a cidadania provavelmente será limitada aos clérigos da religião e a quem trabalha na administração do Estado, uma situação semelhante ao que acontece no Vaticano. Agora que sabemos o que será o país e como ele funcionará, ainda temos uma grande questão a responder. O que é a Ordem Bektashi? Até ler este artigo, eu desconhecia a existência disso. A Ordem Bektashi é uma ordem sufi do Islã.
Originalmente uma das muitas ordens Sufi dentro do Islã sunita ortodoxo, a ordem Bektashi no século XVI adotou os princípios do Shia, incluindo a veneração de Ali, o genro do profeta Maomé, e os 12 ímãs que vemos refletidos em sua bandeira. A ordem se originou no século XIII no Império Otomano, e o Bektashismo ganhou muita proeminência quando os janízaros, uma elite do corpo militar otomano, o adotaram como sua religião oficial, apesar do Islã sunita ser dominante no resto do império. No entanto, os Bektashis acabaram enfrentando perseguição tanto de Shia quanto de Sunni, que em um determinado momento começaram a vê-los como hereges da religião. Em 1826, o sultão Mahmud II desbandou os janízaros e proibiu a ordem Bektashi por causa de sua associação com a elite anterior. A ordem continuou a existir em áreas rurais do império, principalmente na Anatólia Oriental e na Albânia, mas sem reconhecimento oficial do Estado. Após a queda do Império Otomano, Mustafa Atatürk decidiu que o novo Estado da Turquia seria secular e, portanto, a Ordem Bektashi foi forçada a mover sua sede para a Albânia, onde ainda estão hoje. Mas a perseguição secular que os forçou a sair da Turquia logo foi sentida também na Albânia. Sob o regime comunista de Enver Hoxha na Albânia, a Ordem Bektashi enfrentou ainda mais repressão. A religião foi proibida em 1967 e partes das terras Bektashi foram confiscadas pelo governo. Após o fim do comunismo, eles perderam ainda mais território, devido ao desenvolvimento ilegal de terras não deles, mas as pessoas começaram a construir casas em suas propriedades, e assim seu tamanho anterior de 0,36 km² ou 90 acres foi reduzido para os 0,11 que eles têm hoje. E, embora não seja muito, aparentemente é suficiente para o seu próprio país, e o líder até é citado dizendo que o tamanho não importa hoje em 2024, os Bektashis compõem cerca de 10% da população muçulmana da Albânia e 5% de sua população total. Um país europeu que, de acordo com o censo de 2023, ainda é mais de 50% muçulmano devido à sua longa pertença ao Império Otomano e à introdução do islamismo na região por volta do século XV, o que levou muitas pessoas a se converterem tanto por espiritualidade e realmente acreditar nisso, quanto por questões fiscais, pois o Império Otomano cobrava menos impostos de seus súditos muçulmanos. Estimar o número de Bektashi na Turquia é um pouco mais difícil desde que eles saíram, especialmente porque geralmente se misturam com a comunidade Alevi, que é outro grupo islâmico. Estimativas indicam que cerca de 15% da população turca pode estar seguindo esta ordem. Ok, então agora sabemos sobre o país, sua bandeira, quais serão as regras e o que realmente é a Ordem Bektashi. Mas também há outra pergunta que é, por que eles estão se tornando um país? Quando olhamos para os outros grupos do Islã que existem, não acho que nenhum deles tenha seu próprio país. Eles simplesmente existem globalmente. Eles podem ter sedes em certos países, mas nenhum é um estado soberano, assim como os Bektashi até então. E por que a Albânia é tão favorável a este movimento quando ele representa apenas cerca de 5% de sua população? Bem, uma razão é que a sede está lá, com certeza. Além disso, membros da seita desempenharam um papel proeminente no despertar nacionalista da Albânia contra o domínio turco, promovendo uma versão relaxada do Islã que ajudou a unir as grandes comunidades muçulmanas e cristãs do país pela causa da independência. Mas parece que o governo albanês, especialmente o seu primeiro-ministro Edi Rama, que por sinal é católico, tem outro objetivo em mente. Como mencionei, a Albânia continua sendo um país de maioria muçulmana. Como você deve saber, há um estigma e um problema relacionados ao extremismo religioso. Em uma entrevista, o Sr. Rami, o primeiro-ministro albanês, afirmou que a criação deste novo Estado era uma maneira de combater esse extremismo e a percepção dele, porque promoverá uma versão mais tolerante do Islã, que a Ordem Bektashi segue, mas não exclusivamente. Também é seguido pela maioria das pessoas que praticam o Islã dentro da Albânia. Ele afirmou como devemos cuidar deste tesouro que é a tolerância religiosa e que nunca devemos dar como garantido. O artigo do New York Times também o cita dizendo que um microestado islâmico declaradamente moderado, segundo o primeiro-ministro, enviaria uma mensagem. Não deixe o estigma dos muçulmanos definir quem são os muçulmanos.
E Babamundi, o líder espiritual, concorda porque também expressou sua crença de que garantir o status soberano elevaria a ordem Bektashi e aumentaria sua capacidade de combater ideologias radicais que afetaram o mundo muçulmano e a comunidade internacional. De acordo com o New York Times, advogados internacionais estão redigindo a legislação que define o status legal deste novo Estado soberano dentro da Albânia, que depois terá que ser aprovado pelo parlamento albanês. Não está claro quais, se houver, outros países também reconhecerão a soberania Bektashi. Eu suporia que o Kosovo e o norte da Macedônia o farão, pois aparentemente tem comunidades Bektashi relevantes dentro de suas fronteiras. Talvez a Bósnia também o faça porque é um país muçulmano também. Mas isso traz à tona um assunto interessante, porque muitos outros países muçulmanos que são ou sunitas ou xiitas ainda não amam o que a ordem Bektashi representa, mesmo hoje. É muito improvável que o Irã reconheça os Bektashi, apesar de ter uma comunidade considerável dessa religião dentro de seu próprio povo. Mas eles se posicionam contra leituras heterodoxas da fé islâmica, como eles dizem que o Bektashismo é. Mas a oposição do Irã pode, ao mesmo tempo, empurrar aqueles que são contra o Irã a reconhecer e apoiar mais rapidamente este novo Estado, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos ou até mesmo o Catar. Quando se trata do resto da Europa e do mundo ocidental, ainda está para ser visto. Eu me pergunto se o Vaticano, por exemplo, virá a reconhecer este outro super pequeno Estado soberano e abandonará seu recorde de ser o menor país do mundo quando fizer isso. O primeiro-ministro albanês admitiu que essa nova ideia levará tempo e pode parecer um pouco louca para algumas pessoas. Ele disse que talvez todos dirão que esse cara é louco. Eles já disseram isso várias vezes. Eu não me importo. O importante é ser louco ou não para lutar pelo bem. Mas o que você acha? Animado para ver este novo país surgir? Você acha que é uma boa ideia ou talvez não, e isso causará outros movimentos religiosos ao redor do mundo e outros grupos do Islã ou cristianismo para tentar estabelecer seus próprios estados soberanos? Agradeço aos meus patrocinadores por tornar este vídeo possível. No Patreon, eles já viram o vídeo da próxima semana, pois têm acesso antecipado a cada vídeo que publico aqui. Se quiser desfrutar dessa vantagem e me apoiar, junte-se também. Mas se não, tudo bem. Obrigado por assistir de qualquer maneira e te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral. Eu tive que escrever este vídeo tão rapidamente porque acabei de ver isso nas notícias há alguns dias e eu ia postar um vídeo que agora estou postando na próxima semana sobre bem, algo mais, e então sim, mas acho que correu bem. Eu tive que ler mais no papel, então você provavelmente notou que havia mais animação e filmagem no vídeo do que apenas eu mostrando meu rosto lendo porque tenho que memorizar coisas, certo? Toda vez que estou olhando para a câmera e apenas falando é porque eu li isso e memorizei antes, e é um pouco difícil, mas está ficando mais fácil, então acho que conforme continuamos com este novo formato, vai ficar tudo bem.